Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Núcleo de Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. O podcast Ao Serviço Social é uma criação dos membros do Núcleo, alunos de diferentes anos da Licenciatura em Serviço Social da FCH. O meu nome é Sofia Diniz e hoje, na estreia do podcast Ao Serviço Social, tenho comigo o nosso primeiro convidado, o professor Dr. Francisco Branco, figura incontornável do Serviço Social em Portugal. O nosso convidado é doutorado em Serviço Social, professor na FCH, investigador na área do Serviço Social e membro da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais. Tem um currículo vasto na área da investigação em Serviço Social, com diversas publicações, nomeadamente sobre o tema das políticas sociais em Portugal. Neste episódio, queremos saber mais acerca da sua perspectiva sobre a profissão de assistente social e o ensino universitário do Serviço Social em Portugal. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estrear este projeto consigo. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver então se corresponde às expectativas. Com certeza que sim, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Portanto, a nossa primeira questão é o que o levou a escolher a formação em Serviço Social e a profissão de assistente social? Talvez para compreenderem melhor e para eu poder responder melhor esta pergunta, eu devo contar um pouco da minha trajetória. Na verdade, eu estava talhado para ser engenheiro e para frequentar, numa determinada altura do meu percurso, para abreviar, digamos, a história, para entrar para o Instituto Superior Técnico e formar-me como engenheiro, provavelmente engenheiro eletrotécnico. Acontece que, numa fase da minha vida, que teve a ver com, digamos, esses 2 primeiros anos da minha formação superior, que eu fiz no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, eu tive, digamos, contacto com várias realidades e experiências. Portanto, fui monitor da alfabetização de adultos, comecei a interessar-me pelas questões sociais e pela vida social e política do país. Portanto, fiz leituras que foram absolutamente marcantes na minha construção identitária e, portanto, a certa altura, nessa fase, eu entendi que não era esse o meu caminho e que não era a engenharia que eu queria seguir, mas o que eu queria seguir era, no fundo, um percurso na área das ciências humanas e sociais. E, no fundo, eu costumo dizer, já disse isto em algumas ocasiões, provavelmente não é original, que há uma quadra do António Aleixo que, no fundo, traduz exatamente esta opção. Essa quadra diz mais ou menos o seguinte, eu vou citar de memória, posso não ser totalmente rigoroso, mas diz o seguinte: tu que tens saber profundo, que és engenheiro e vês bem, constrói uma ponte onde o mundo passe sem esmagar ninguém. E, portanto, no fundo, digamos, nessa fase da minha vida em que eu tinha que tomar a decisão que estava mais ou menos programada de entrar no Instituto Superior Técnico e, portanto, fazer o curso de Engenharia no Instituto Superior Técnico, eu decidi, portanto, mudar o rumo dessa minha vida e, portanto, no fundo, fazer uma formação na área das ciências sociais e humanas. E, nessa circunstância, a única formação que se oferecia como possível para mim, em Portugal, não é? No início dos anos 70, era a formação de serviço social. E, pronto, foi por isso que, no fundo, frequentei a formação de serviço social e me tornei, portanto, depois, no fundo, fundamentalmente professor de serviço social. Muito bem, professor. Realmente, de facto, tem um percurso bastante interessante que importa partilhar. Eu gostaria, portanto, a nossa próxima questão é, portanto, perdão, no seu entender, quais é que são os aspectos que caracterizam a identidade do serviço social? Bem, a minha visão sobre a identidade do serviço social prende-se com o seguinte. Primeiro, eu julgo que é preciso, eu pessoalmente considero que é perfeitamente possível que existam diversas identidades no serviço social. Não é só uma questão de ser possível, existem diferentes identidades no serviço social. Isto é, há diferentes formas das pessoas que se formam e que exercem a profissão de assistente social
portanto, construírem a sua identidade profissional. Eu, pessoalmente, portanto, entendo portanto, a minha identidade profissional como assistente social e como professor na área do serviço social é, no fundo, de alguém que, em primeiro lugar, deve ser particularmente sensível às questões da desigualdade, da injustiça e do sofrimento. E, portanto, esses são traços que, a meu ver, são essenciais para a identidade profissional dos assistentes sociais. Por outro lado, eu acho, na minha concepção, portanto, o assistente social é alguém que deve simultaneamente ter duas grandes linhas de orientação e de preocupação no seu trabalho. Uma é a de apoiar, de trabalhar, de ajudar os indivíduos, as famílias que estão em situação de dificuldade, de sofrimento, de pobreza, portanto, e que enfrentam, de facto, desafios difíceis na sua vida, e, portanto, aquilo que chamaríamos, na linguagem mais tradicional do serviço social, um serviço social individualizado, na linguagem original de Mary Richman, no serviço social de caso, o social case work, não é? E, por outro lado, a dimensão coletiva e sociopolítica do serviço social. E, portanto, isto é, portanto, como também Mary Richman dizia, ao mesmo tempo que se ajudam e se trabalha com as pessoas para superar as suas dificuldades, é preciso alcançar a melhoria da vida para todos, não é? E, portanto, o que significa que os assistentes sociais também têm uma responsabilidade de procurar, com base na sua formação, no seu conhecimento, influenciar que as políticas públicas e a resposta da sociedade, portanto, seja cada vez melhor e permita alcançar não apenas a condição de melhoria da vida e das circunstâncias para as pessoas que individualmente acorrem eventualmente aos nossos serviços, mas para todos os cidadãos em geral. Naturalmente, com maior incidência, como é natural, naqueles que enfrentam mais dificuldades e são sujeitos a vulnerabilidades sociais mais profundas. Portanto, para mim, é inseparável estas duas dimensões e, portanto, eu não concebo o serviço social sem ser nestas duas dimensões, daí que eu costumo dizer às vezes nas minhas aulas que o serviço social é como Janus, o deus romano que tem duas caras que são inseparáveis, não é? Portanto, não se pode separar uma cara da outra. Portanto, uma cara é da atenção às pessoas, aos indivíduos, em sofrimento, em dificuldade, sujeitos de discriminação e de injustiça, e outra coisa é a melhoria das políticas públicas e da resposta social em geral, seja através das políticas públicas, seja através de formas privadas de solidariedade e de organismos que também assumem essa missão para contribuírem para a melhoria da vida social. O professor referiu a formação dos assistentes sociais e eu, nesse sentido, perguntaria-lhe como é que avalia a evolução do ensino universitário na área do serviço social, em Portugal, claro. Para responder a essa pergunta, talvez seja importante começar por fazer uma breve nota histórica sobre a formação em serviço social, o ensino em serviço social. Portanto, o serviço social em Portugal é fundado, quer dizer, a primeira escola de serviço social em Portugal é fundada em 1935, no contexto do Estado Novo. E em escolas privadas, portanto, patrocinadas ou pela Igreja, como foi o caso da escola do Instituto de Serviço Social de Lisboa, do Instituto de Serviço Social do Porto, nos anos 50, e em Coimbra, embora com uma orientação diferente, uma vez que foi também, embora dirigida por uma religiosa francesa, foi no fundo criado por Bissaia Barreto, que era o médico do movimento higienista social em Portugal. E, portanto, o percurso que nós temos até ao século XXI, é do ensino de serviço social em escolas privadas. Não é? E só no ano 2000 é que é criada a primeira escola pública de serviço social em Portugal. Portanto, o que significa que o nosso país precisou de atravessar quase um século para reconhecer a necessidade
da própria comunidade, através do Estado e das suas instituições públicas, assumirem a responsabilidade de formar estes profissionais. Em segundo lugar, uma outra nota que eu acho que é importante para compreender a trajetória da formação em serviço social é de facto a circunstância de estas escolas que praticamente durante 50 anos ou mais foram as únicas 3 escolas responsáveis pela formação em serviço social, estiveram arredadas do seu enquadramento no sistema universitário, não é? E, portanto, tiveram que viver como escolas isoladas, não é? Portanto, sem beneficiarem da sua integração no contexto universitário, o que obviamente se traduz inevitavelmente num empobrecimento, porque, portanto, os professores e os estudantes destas escolas, por melhores que fossem, não é? No fundo, não podiam beneficiar do ambiente académico próprio da universidade, não é? Portanto, isso só acontece em Portugal quando a Universidade Católica cria numa universidade, não numa universidade pública, mas numa universidade privada, neste caso concreto, de direito concordatário, o primeiro curso de serviço social numa universidade. Não se trata de dizer, porque às vezes há esse equívoco, que foi o primeiro curso universitário em Portugal. Não. Isso não é correto. Portanto, os institutos de serviço social, através do reconhecimento da licenciatura em serviço social, no fundo, estavam a garantir uma formação de natureza universitária, com um título universitário, mas é a Universidade Católica que cria, efetivamente, o primeiro curso de licenciatura em serviço social no contexto de uma universidade. Portanto, integrando esta formação num contexto mais lato, neste caso concreto, numa Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, onde esta formação, obviamente, convive com outras formações que são fundamentais para o desenvolvimento do próprio serviço social. Obrigada, professor. Já que referiu a licenciatura em serviço social aqui na nossa faculdade, na nossa universidade, a Universidade Católica, eu perguntava-lhe qual é que é o balanço, no fundo, que faz destes 25 anos da licenciatura na Universidade Católica. Bem, eu não estive desde o início, não é? Portanto, portanto aquilo que posso dizer é o seguinte: a Universidade Católica marca efetivamente uma página muito importante na formação em serviço social em Portugal. Primeiro porque, como acabei de dizer, é a primeira universidade que integra nos seus cursos de formação o serviço social e, portanto, lhe confere e lhe proporciona esse enquadramento e esse ambiente académico universitário. Em segundo lugar, a Universidade Católica é a primeira escola em Portugal a oferecer, portanto, como fileira, portanto, o mestrado e o doutoramento em serviço social. É verdade que o doutoramento e o mestrado já tinham sido desenvolvidos em Portugal através do Instituto de Serviço Social, em cooperação designadamente com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas, portanto, é a Universidade Católica, através da Faculdade de Ciências Humanas, a primeira universidade que cria, não é? Portanto, essa fileira no contexto português e, portanto, que vem dar um impulso muito importante para o desenvolvimento do serviço social, não apenas enquanto profissão, mas enquanto disciplina, portanto, no contexto académico. Para além disso, a formação em serviço social e, portanto, para além também da criação de um centro de investigação em serviço social, não é? Centro de Estudos de Sociologia e Serviço Social, portanto, o SES, portanto, a licenciatura da Universidade Católica tem vindo ao longo destes 25 anos, portanto, a fazer um esforço muito grande de manter uma identidade muito própria, não é? Que é consentânea, na minha leitura, com aquilo que foi o projeto de formação que levou à criação da licenciatura em Serviço Social e ao reconhecimento da licenciatura em Serviço Social, que é uma formação, por um lado, baseada, portanto, nas ciências sociais e humanas, portanto, numa formação técnica e científica em serviço social consistente, não é? E também com uma carga, com uma identidade muito própria. A licenciatura em Serviço Social da Universidade Católica foi e continua a ser, no nosso país,
aquela que tem proporcionado aos estudantes uma arquitetura da formação onde a componente experiencial e de formação no contexto dos estágios continua a ser claramente a mais forte e a mais significativa do ponto de vista das horas de estágio que os estudantes têm a oportunidade de fazer. E apesar das revisões curriculares que temos feito, e designadamente desta última que fizemos, portanto, no sentido de reduzir a licenciatura para 3 anos curriculares, nós procuramos manter exatamente essa identidade, quer dizer, essa marca identitária. Portanto, procurando, num exercício que é sempre muito difícil, não comprometer esses traços e esses marcos identitários. Por outro lado, e para terminar, de fundo, talvez esta pergunta, no fundo, nós temos vindo a procurar criar nos nossos estudantes uma identidade também marcada por esta máxima que nós considerávamos, que é agir com conhecimento, ética e sensibilidade social e cultural. Portanto, no fundo, é este o projeto de formação. Obviamente que às vezes há dificuldades, quer dizer, é próprio destes processos, mas, portanto, a Universidade Católica e da Faculdade de Ciências Humanas tem procurado manter ao longo destes anos uma identidade muito vincada, procurando ajustar-se às transformações que ocorrem no contexto social, que ocorrem no contexto de trabalho dos assistentes sociais e, portanto, estando atento às novas áreas de formação que são requeridas para os profissionais de serviço social. Portanto, na minha opinião, é uma trajetória da qual todos se devem orgulhar. Nós agora mudávamos um bocadinho de tema, não necessariamente de tema, mas enfim, e perguntava-lhe, na sua opinião, quais é que são os principais desafios que atualmente se colocam aos assistentes sociais? Eu diria que podemos talvez considerar duas grandes ordens de desafios. Uma é aquilo que eu chamo o desafio da jurisdição profissional. Portanto, na sociedade portuguesa, persiste-se em não dar o devido reconhecimento ao serviço social enquanto profissão. Há necessidade da regulação desta profissão e, portanto, nós temos enfrentado, e os assistentes sociais enfrentam, desse ponto de vista, de facto, um desafio muito grande. Porque se é verdade, como diz o sociólogo americano Abbott, que a história das profissões é a história das disputas jurisdicionais, isto é, a disputa pelo espaço profissional, o que nós temos assistido no nosso país nas últimas décadas, portanto, pelo menos há mais de 20 anos, desde que a Associação dos Profissionais de Serviço Social pôs na agenda a questão da criação, da regulação da profissão, neste caso através da autorregulação e do reconhecimento pelo Estado português de uma ordem dos assistentes sociais, que nós enfrentamos este desafio muito grande de não ter o devido reconhecimento que esta profissão merece ter como profissão histórica e com serviços públicos inquestionáveis na sociedade portuguesa. Portanto, esse é um desafio que continua, é alguma coisa que está em aberto, apesar da Assembleia da República ter aprovado em 2019 a criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Esse desígnio não está consignado por completa responsabilidade do Governo, que, portanto, não regulamentou ainda uma lei que está prevista nesse enquadramento. E, portanto, esse é um dos desafios que os assistentes sociais têm que continuar a enfrentar para alcançarem, digamos, o estabelecimento muito mais claro, muito mais evidente da sua jurisdição. O outro desafio são os desafios que se prendem com a sua missão, não é? Na sociedade. Portanto, com uma sociedade cada vez mais complexa, marcada pela incerteza, como nós temos vivido nas últimas décadas, portanto, em Portugal particularmente com várias crises económicas e sociais, como a crise pandémica, agora com os reflexos da guerra, portanto um contexto
marcado por uma grande incerteza e por muitos riscos e por uma dificuldade de projeção do futuro, não é? Portanto, isso agrava de uma forma muito significativa os problemas sociais, a insegurança das pessoas, a sua vulnerabilidade em vários planos. Portanto, isso ao mesmo tempo que nós também temos assistido nas últimas décadas a uma fragilização do Estado Social e das respostas das políticas públicas. E, portanto, os assistentes sociais não podem, obviamente, não estão suspensos no ar, não é? Como eu costumo ensinar aos meus alunos. Portanto, o serviço social não atua suspenso no ar. Atua no contexto das respostas que a sociedade dá às necessidades e aos problemas sociais. E, portanto, este é um desafio muito complexo, porque as exigências e a missão que é pedida aos assistentes sociais está revestida de uma crescente complexidade, não é? E, por outro lado, os recursos que são dispostos pela comunidade para lhes responder, portanto, não são necessariamente os mais adequados e suficientes. E, portanto, esse é um desafio muito grande, que é daquilo que eu chamei aqui um desafio da missão do serviço social. Não sei, talvez se possa arrumar as coisas assim. Eu penso que sim, professor. A nossa última questão é aqui quase uma curiosidade. Nós perguntávamos-lhe que conselhos é que tem para dar àqueles que estão neste momento a dar os primeiros passos enquanto assistentes sociais. Eu diria que talvez duas grandes recomendações, não é? Quer dizer, primeiro que não descurem o investimento na sua formação. Portanto, os contextos de intervenção profissional serão cada vez mais desafiantes, portanto, exigem uma preparação científica e técnica importante para poder exatamente não só responder às necessidades sociais que a nossa comunidade tem, mas também poder exercer com competência e, portanto, alcançar um reconhecimento dos pares e das instituições por parte dos assistentes sociais. E, portanto, isso exige uma clara aposta na formação científica e técnica por parte daqueles que neste momento estão a formar. E, em segundo lugar, quer dizer, é um investimento na formação pessoal. Quer dizer, porque estas duas coisas não se separam, não é? Portanto, eu diria que é preciso cuidar dos nossos referenciais éticos, dos nossos referenciais políticos, portanto, da firmeza com que nós nos identificamos e batemos e advogamos os direitos humanos, a justiça social, a luta contra as diferentes formas de discriminação, e, portanto, que no fundo possamos construir-nos como futuros assistentes sociais, como alguém que é um assistente social de casos, mas é também um assistente social de causas. Professor, muito obrigada. Foi muito interessante esta nossa conversa. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. O podcast Ao Serviço Social é gravado nos estúdios da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. E, nesse sentido, agradecemos à direção da FCH e aos técnicos de som que nos ajudam a tornar este podcast uma realidade. Mais uma vez, obrigada, professor, e obrigada aos nossos ouvintes, e até ao próximo episódio. Obrigada.